Hoje a gente vai falar sobre publicação avançada. Foi um tema que a gente marcou em agosto, acredito, foi até o Carlos que fez esse seminário, sendo que a gente tinha acabado de lançar a versão 8, então acabou que o seminário foi mais com tirar dúvidas do que com o tema propriamente dito. Então, eu continuei recebendo alguns feedbacks, algumas sugestões para a gente falar mais dessa parte de configuração de ambientes, né, tanto da parte de publicação quanto da parte de instalação. Eu sei que esse tema não é um tema muito importante para quem já é cliente, para quem já desenvolve, provavelmente já fez milhões de publicações, mas aí sempre tem uma dica ou outra que pode ajudar aí no dia a dia de vocês. Então, a gente vai falar da publicação avançada aqui do processo e eu estou com o Arthur do suporte para ajudar a gente aqui com as dúvidas. A gente vai fazer um processo de publicação e ao longo do processo eu vou dando algumas dicas para vocês aqui de configuração de ambiente. Ok? Não sei se vocês têm algum comentário inicial, alguma dúvida inicial, antes da gente começar aqui o exemplo. Eu vou utilizar um projeto aqui que eu baixei de exemplos, que é aquele projeto News. Tá? A gente está refazendo aqui esses projetos de exemplos, que aí eles estavam todos na versão antiga, e aí agora a gente está atualizando para a versão 8 e aproveitando para dar uma atualizada também nos códigos, tinha muita coisa antiga, que aí sempre o pessoal, principalmente que está começando a usar agora, utiliza, e a gente vai voltar a desenvolver novos sistemas, provavelmente com alguma documentação, alguma coisa assim, que aí esses já acabaram ficando um pouco antigos. Tá? Só aí algumas notícias. Deixa eu ver aqui. O Vitor perguntou se tem alguma incompatibilidade com a hospedagem no Amazon Web Service. Sabe dizer, Arthur? Não, a gente não sabe informar se existe essa incompatibilidade. No caso, para aplicações publicadas, né, Vitor? Ou para o script case em si. A gente falando de hosting, a gente tem Márcia, não tem nada a ver com o seminário de hoje, mas não achei ela na minha versão. Ok, com relação à incompatibilidade do Zend, né? Uhum. No servidor virtual estou rodando o script case, não fiz a publicação ainda. Eu acredito que não existe não a incompatibilidade, Vitor, mas qualquer coisa, como é problema de publicação, você pode abrir um ticket, mesmo que seja para o contato, enviar um e-mail para o contato, e a gente encaminha para o suporte. Tá certo? Geralmente essas hospedagens, eles têm problemas com o Zend Guard Loader, né, que a gente tem na instalação do script case. Então, às vezes ele não deixa, a pessoa não dá permissão nas pastas lá, principalmente quando é servidor compartilhado. Então, é sempre bom verificar antes com o servidor se você vai conseguir instalar um programa como o Script Case. Para aplicações publicadas, não. A maioria dos servidores do mercado aceita, porque só precisa mesmo do servidor Apache e do PHP. Então, é mais tranquilo. Para o Script Case, tem um que a gente sempre recomenda, que é de um parceiro, um pessoal que é parceiro aqui nosso, que é esse, chama ru.st. Eles têm um ambiente lá de Script Case já configurado, ele já vem com o Script Case instalado. Então, se você quiser, por exemplo, utilizar o Script Case online, né, então é uma boa dica. Eles têm um plano só para o Script Case, já vem com o Script Case instalado e com domínios ilimitados, então já dá para publicar, né? Aí, para quem usa MySQL, Postgre, esses bancos mais comerciais, tá? Então, só uma dica para vocês. A gente gosta de recomendar esse aqui. Mas aí, depois, qualquer dúvida vocês podem conversar com o suporte ou mesmo com o administrador do hosting. Bom, então vamos lá. A Ana falou aqui que o King Hosting também funciona legal. King Host. Eu vou abrir o post no fórum, depois a gente pode até compartilhar lá alguns que vocês já usam, que vocês recomendem. Que aí, se alguém que precisar, vocês podem compartilhar. Ok, aí o Marco falou que essa questão do to-do list,
ele fica aqui, Marco, dentro da parte de ferramentas, to-do list, né? Mas aí você tem que ver, se não tiver, é estranho essa questão de... Ver se você encontra aí, se tá tudo certinho. A gente soltou uma versão hoje com atualizações, principalmente correções. Então é a versão 008, tá? Se vocês puderem já atualizar para receber as correções aí que a gente lançou essa semana. E a gente também já está colocando algumas novidades em algumas aplicações, que a gente falou que a gente ia soltar a versão 8 e depois ia soltando mais coisas, né, mais novidades, implementação mesmo, no decorrer do tempo. Então, essa semana o menu, né, já teve novidades lá da parte de layout, de mobile, que estava com os furos. A gente já fez umas atualizações também no modelo de layout do menu. Eu posso até depois ver direitinho e mostrar para vocês na semana que vem essas atualizações do menu. Então, vamos lá para a nossa publicação. A gente tem aqui esse projeto, que é um projeto que eu baixei aqui de exemplos, que é o News, né? O nosso projeto de exemplo News. Então, esse projeto está aqui em ambiente de produção. A gente terminou de desenvolver, então a gente vai agora publicar, certo? Então, vamos voltar aqui para o script case. A gente sabe que a gente tem dois tipos de publicação, né, dentro da parte de publicação, aqui, publicar aplicações. E aí a gente vai escolher aqui se as aplicações, a gente vai publicar o projeto todo, que é o nosso caso, ou somente algumas aplicações. Se a gente selecionar essa opção de algumas aplicações, ele vai me dar a lista de aplicações, eu vou selecionar somente as aplicações que eu quero publicar novamente. Isso para quando a gente está fazendo manutenção, né, no sistema. Então, essa é uma vantagem do Script Case também. Você não precisa sempre estar publicando o projeto todo, você precisou fazer uma atualização ali na aplicação X, vai lá, atualiza e depois publica só aquela aplicação. A publicação, você tem como fazer também um template, né, um modelo. Então, se você já tiver o seu modelo, mesmo que seja uma publicação avançada, esse modelo já vai estar lá salvo, você vai lá, atualiza, clica no botãozinho e vai publicar bem rapidinho. Então, a gente vai publicar aqui todas as aplicações, porque aí é o projeto todo agora a primeira vez, e tem as opções de publicação, né? A gente pode utilizar a publicação típica, né, que é aquele tipo de publicação que já configura automaticamente todo o ambiente de produção, né, com as bibliotecas comuns utilizadas pela aplicação. Caso vocês tenham necessidade de customizar os diretórios da publicação, como, por exemplo, as imagens, os diretórios temporários, né? Então, aí você tem que fazer a publicação avançada, que te dá mais liberdade de escolha com relação aos diretórios, né? A publicação típica, ela vai sempre criar uma produção e vai sempre criar tudo lá automaticamente com o padrão do Script Case. Então, dependendo de onde você vai publicar ou como você vai publicar, geralmente se utiliza mais a publicação avançada, né? Se você vai publicar algum outro servidor, que aí você consegue configurar direitinho. E se você tem mais de um projeto, você vai poder utilizar a mesma produção para vários projetos. Então, dessa forma, só é possível com a publicação avançada. Eu vou seguir aqui para a gente ir passando mais informações. Então, aqui é onde a gente vai colocar o nosso template, né? Criar o nosso template de publicação, porque aí depois a gente pode usar esse mesmo template para esse projeto, sem ter que setar tudo de novo. Então, a gente vai colocar aqui modelo e avançar. Então, aqui está a parte onde a gente vai ter que colocar a estrutura de pastas, tá certo? Então, qual é a decisão? Você pode tanto vir aqui e já colocar o nome da sua pasta, depois renomear quando você baixa o ambiente de produção, ou então você baixa o ambiente do site, já nomeia a pasta e coloca aqui direitinho. Qual a diferença? A gente sabe que aqui no site, a gente vindo na parte de downloads, diversos, a gente vai encontrar o nosso ambiente de produção, certo? Então, você vai poder baixar aqui zip ou TGZ. Então, a publicação avançada, ele é aquele tipo de publicação que dá a possibilidade de escolha, né, para os diretórios. Então, por isso você vai ter que baixar esse prod, colocar lá no seu servidor e depois você pode deixar ele até separado, não precisa estar todo mundo dentro do mesmo projeto, como acontece com a publicação típica.
o ambiente de produção ele vai ser sempre compatível com a sua versão do script case. Então, se você estiver utilizando aí uma versão 7, tem que ser o prod da versão 7, da versão 8, enfim. Então, eu vou fazer uma publicação aqui, ao invés de eu utilizar o ambiente do script case, eu vou utilizar um outro ambiente, só para poder a gente dar um exemplo um pouco mais diferente. O que é que você vai precisar para publicar o projeto? Você vai precisar de um ambiente com PHP e um servidor web, que pode ser Apache, IIS, né? Então, geralmente, muita gente acaba fazendo download do próprio ambiente do script case, que a gente tem aqui na parte de downloads, que aí ele já vem com PHP e Apache, né? E aí o pessoal tira a pasta do script case e utiliza só o ambiente. Ou você pode utilizar também um ambiente da Zend, que era um ambiente que a gente recomendava até dias atrás, quando a Zend começou agora a cobrar licença pelo ambiente, então a gente já não recomenda mais. Faz quanto tempo, Arthur, que eles estão... Foi bem recente essa modificação lá. Então, a gente sempre, toda a vida, recomendou a utilização do ambiente da Zend, mas aí agora eles estão cobrando pela licença, daí a gente acaba, os meninos estão recomendando agora o próprio ambiente, eu utilizei aqui hoje o AMP, e aí deu tudo certo, então pode ser um ambiente bem utilizado. Vocês podem utilizar também. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. O Marco perguntou se, quando muda a release, como a de hoje, ele precisa fazer a publicação no prod novamente. Se for da versão, o prod da versão... Oi? Uhum. O Arthur falou que é aconselhável que você atualize o prod. Mas, se sendo da versão, ele funciona. Né? A não ser que você tenha uma coisa nova, que geralmente essas atualizações pequenas que a gente faz é mais com correção. Mas agora, da versão 8, a gente tem mudado algumas coisas mesmo de implementação. Então, se você colocar uma funcionalidade com uma imagem que tem ali, sei lá, que tem lá nas bibliotecas comuns, ele já não vai funcionar. É sempre recomendável que você atualize, dependendo da versão do script case que você tenha. Mas, no geral, ele sendo da versão 8, da versão 7, ele vai funcionar. Ok, então o que é que eu fiz aqui? Eu baixei um ambiente WAMP no meu computador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que aí é mais simples, ele não tem para baixar também, tudo já vem com o banco de dados. Então, se você for publicar, por exemplo, num cliente, no computador do cliente, vai precisar já colocar lá o banco de dados, né? E aí, dentro do WAMP, a gente vai fazer a publicação aqui dentro dessa pasta www. Ok? Aqui é onde a gente vai fazer a configuração de pastas. Se for no ambiente do script case, uma publicação local, se for no mesmo servidor que você já tenha o script case, então a publicação vai ser dentro da pasta www.root. Ok? Aqui do lado do script case, a gente pode também publicar os projetos. Caso você baixe o ambiente do script case, você vai apagar a pasta do script case, que não vai precisar dela, e pode colocar aqui os projetos também dentro do www.root. Ok? Então, para a gente fazer aqui, ao invés de fazer no ambiente do script case, a gente vai fazer nesse ambiente WAMP, que eu baixei. Se for fazer no ambiente do script case, não precisa nem fazer avançada também, você pode fazer pelo diretório, que aí vai só informar o caminho do diretório, ele já vai jogar lá dentro das pastas. Mas essa questão do diretório só funciona se for para o mesmo ambiente do script case. Né? Ok, então eu vou fazer aqui o seguinte, vou trocar esse nome aqui, e vou colocar produção, que aí quando eu baixar a minha produção, eu renomeio produção, aqui também, e aí somente na parte de documentos que eu preciso colocar o caminho absoluto. Certo? A gente fez um tutorial aqui para esse exemplo, deixa eu mostrar, vou mandar para vocês depois, com essa parte de publicação avançada. E aí a gente mostra aqui um pouco sobre essa organização das pastas. Você pode tanto usar as próprias pastas do ambiente de produção, né, dentro da mesma pasta, a gente tem aqui os arquivos, ou você pode criar suas próprias pastas e depois informar lá o caminho, né, dentro
aqui da parte da publicação. Né? Então, você tem essas duas opções. Você pode deixar as pastas tanto dentro do prod normal, como o script case monta lá a estrutura, ou pode criar aqui uma estrutura sua de pastas, a depender de como você prefere fazer a organização, ou de onde você quer deixar essas imagens, os arquivos dentro do seu servidor. Né? Então, essa é a vantagem de você ter a publicação avançada. Você pode organizar o prod e pode ter o mesmo prod para vários projetos, depois ir organizando só as pastas com as imagens e os documentos. Ok? Então, vou mandar para vocês depois esse tutorial aqui, que tem todos os passos desse exemplo que a gente está fazendo hoje. Ok, deixa eu voltar lá para o meu script case, já setei aqui. Então, essa parte aqui do caminho, ele está dando o caminho de onde eu tenho o script case, eu vou tirar aqui. E vou dar o caminho da minha pasta de produção, que eu vou criar lá no meu AMP. Deixa eu voltar aqui. www. Deixa eu criar logo a pasta. Ou eu posso dar só esse aqui. E aí, eu vou colocar aqui produção. Eu preciso só trocar aqui, ó, a direção como a gente está trabalhando aqui no Windows. Então, ele vem aqui, ao contrário. As barrinhas têm que ficar todas para esse lado direito, apontadas para o lado direito. Certo? Se for no Linux, é igual. Então, a gente vai escolher aqui uma aplicação inicial. Geralmente é a aplicação de login. Certo? E avançar. Ele vai me dar aqui a opção de criar o nome da conexão. Esse nome ele tem que ser geralmente igual ao nome da conexão que a gente cria lá no início, na criação do projeto. Então, por isso que é importante a gente ter organizar os nomes, né, das nossas aplicações, das nossas conexões, ter um padrão, que aí esses nomes eles vão acompanhar a aplicação até o final. Então, aqui, ó, se você tiver, por exemplo, um prod com vários projetos, no futuro, o que vai identificar os projetos lá são as conexões. Então, você vai sempre prestar atenção aqui ao nome da conexão. A gente vai deixar esse aqui mesmo, que é o que tem lá no projeto. E vai avançar. E aí ele vai trazer aqui as opções, né? A gente pode gerar um zip com as aplicações, pode publicar no diretório. Se tiver no mesmo servidor, eu apontar aqui o diretório, ele geralmente funciona, mas o suporte, geralmente, os meninos recomendam que seja somente se for no diretório do script case. Eu testei aqui no meu AMP e ele funcionou, mas aí o mais recomendável mesmo é gerar o zip, ou se você utiliza aí o protocolo FTP, né? Então, você pode utilizar aqui, colocar o servidor, o usuário, senha e o diretório. Ok? Mas aí o mais comum aqui é a gente gerar o zip. Vamos avançar. E aí ele vai gerar o zip com o ambiente de produção e outro zip com o projeto. Certo? Esse zip do ambiente de produção é o mesmo zip que vai ter aqui dentro do script case, na parte de diversos. Mas a gente recomenda que você utilize esse zip do projeto, porque aí ele vai estar mais adequado, já vai vir com a conexão e fica mais fácil também. Deixa eu ver aqui as perguntas. O Leandro falou que eu deixei um diretório lá errado, será? Arthur, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, foi verdade. Deixei aqui como script case. Ok, muito obrigada, Leandro. Produção, ok. O Marcelo comentou aqui que os seminários gravados ficam em baixa resolução, que se dá para publicar ele em melhor resolução. A gente está até fazendo um teste, Marcelo, que a gente utiliza o próprio
para gravar, a gente utiliza a própria ferramenta que a gente usa para fazer o seminário também, que é uma GoToWebinar, essa que vocês assistem. E a gente tem utilizado também o Camtasia para ver se fica melhor a gravação. E realmente fica, né? E até para fazer a parte de edição depois. Mas aí se você, também como a gente sobe para o YouTube, acaba perdendo um pouco a qualidade, né? Então, se você tiver dificuldade em algum seminário, você pode mandar um e-mail para mim, que eu envio para você o arquivo mesmo aqui, que a gente sempre tem, tá? Pode mandar aqui um e-mail para a gente. Ok, então a gente tem aqui, ó, o zip com a aplicação, com o sistema, certo? E tem o zip com o ambiente de produção. E aí você vai baixar aqui o zip com o ambiente de produção e também com o sistema. Ok? E aí a gente vai pegar e descompactar aqui dentro da pasta www do AMP, renomear a pasta com o nome igual que a gente colocou lá de produção, acessar o sistema e colocar a conexão. Certo? Vamos só aguardar. Esse que a gente baixou funciona, se eu usar funciona, né? Deixa eu ver se ele já baixou. Esse prod aqui do script case, geralmente ele demora um pouquinho para esse arquivo é mais pesado. Oi? Uhum. Aí ele ainda está criando o prod para depois baixar. Eu já tinha feito aqui o exemplo antes, então eu tenho aqui esse prod news. Vou descompactar aqui, que é o mesmo prod que ele está baixando lá para mim. Certo? Então, como a gente colocou lá dentro do projeto o nome produção, a gente vai só renomear aqui a pasta de prod news para produção. Deixa ele terminar de descompactar. Enquanto isso, deixa eu pegar lá o projeto. Que é esse aqui. Vou colocar aqui também. Vou descompactar. Esse aqui é o meu projeto. Então, ele está separado, né? O prod fica separado aqui. Diferente de quando a gente publica típico, que aí ele fica dentro do... Então, eu posso ter aqui vários projetos nesse mesmo ambiente, utilizando só esse prod. Ok, deixa eu renomear aqui para produção. E vou renomear o projeto também, só para news. Ok, então agora a gente precisa acessar o projeto no browser para setar a conexão. Localhost, news. E aí ele vai aparecer aqui essa crítica, né, para a gente fazer a conexão. E a gente vai acessar aqui o nosso prod pela primeira vez. Vem com a senha script case. E a gente precisa trocar. Colocar aqui 1, 2, 3. E aí aqui é só vir na conexão, refazer. Ela vem com o nome aqui, não dá para editar, então por isso a hora de mudar o nome é lá, na hora da publicação. Esse MySQL, eu tenho dois bancos MySQL instalados. Um está dentro desse WAMP e o outro está dentro do fora, que é o que eu uso com o script case. Então, mesmo assim, ele reconhece, porque está dentro do mesmo servidor. Certo? Então, vou vir pegar aqui, news. Essa base aqui, concluir. E ok, já está feita a conexão. Agora eu preciso só acessar o sistema e já está publicado. Certo? Se você tiver outras conexões, você vai setar lá dentro, ele vai aparecer lá com várias conexões. E aí, de acordo com o projeto,
Ok, então está terminada a nossa publicação avançada. Como eu falei para vocês, é simples, mas aí era mais para vocês trazerem dúvidas também. Não sei se vocês têm dúvidas, mais dúvidas. Oi, publicar outro projeto. O Arthur está pedindo para publicar outro projeto para a gente ver aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Acho que tem uns aqui que eu apaguei. Eu vou publicar os samples. Que é um projeto maior. Ele até já tinha aqui, deixa eu apagar. Pra gente ver se vai funcionar no mesmo prod, né, Arthur? E aí eu vou colocar aqui o mesmo nome, né, do prod, no caso. É, o prod que já existe. Então, esse aqui já é o segundo projeto, a gente vai tentar usar o mesmo prod aqui para... Uhum. Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo dúvidas para a gente... Uhum. O Bruno perguntou aqui se o script case não instala o ambiente web quando for instalar. O script case, sim, se você usar o instalador do script case, ele já instala o ambiente web. Mas aí para produção você tem que, se você não for usar o mesmo servidor que você tem com o script case, então você tem que instalar um outro ambiente. Que essa é a hipótese que a gente está utilizando aqui, né? Você tá publicando em um outro servidor que não é o servidor que você usa para desenvolver. O José, ele falou assim, Márcia, fala um pouco sobre o diretório de documentos, por exemplo, um arquivo .pdf que vai ser utilizado na minha aplicação, deve ficar nesse diretório. Ele falou que sim, pode ficar. Esses diretórios do script é mais voltado para aquela parte de upload do script case, que você vai, se esse documento que você tem, se ele vai vir através daquela parte de upload, se você está usando um campo tipo upload ou múltiplos uploads. Mas se você tiver um arquivo externo, você pode colocar também nesse diretório. No caso, ele vai colocar dentro do desenvolvimento para depois publicar junto, né? Uhum. Tem que ser depois que publicar. É. O Arthur falou que você vai ter que colocar depois que publicar, nesse caso. O Marcelo, ele perguntou assim, mostra como faz para publicar no diretório do servidor. Vamos ver aqui, a gente pode até aproveitar esse projeto já. Ele tem aqui essa opção, publicar no diretório do servidor. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir lá na minha pasta do script case. Não, mas aí pode ser dos dois, ou do AMP ou do script case. Se o ambiente estiver no mesmo servidor, né? Vamos ver se no AMP vai funcionar, então. Tem que criar uma pastinha aqui dentro do root. Eu vou criar aqui uma pasta samples. E aí já informar aqui o caminho com a pasta. É porque eu tinha pedido já para gerar o zip. A gente publica de novo outro projeto menor. E aí você vai só, onde diz aquela parte lá do servidor, você vai só informar o caminho aqui. Só que aí tem que criar uma pasta. O script case não cria a pasta. Você tem que criar a pasta para ele jogar as aplicações dentro da pasta. Senão ele vai jogar aqui direto na raiz.
O Ronaldo perguntou aqui, uma aplicação migrada da versão 7 para a versão 8, quando for publicar, pode ser por cima ou é bom deletar antes da publicação da V7? Você faz uma nova publicação. Uhum. O Arthur falou que tem muitas bibliotecas diferentes que mudaram da 7 para 8, então é melhor você fazer uma nova. No Linux é a mesma coisa, o Marcelo perguntou com relação à publicação no servidor, né, no mesmo diretório. Sim, só a estrutura de pastas que você vai ter que informar lá, de acordo com o que você tiver no Linux. Uhum, tem esse exemplo que o Ronian fez aqui foi até no Linux. Ele tinha criado as pastas. Geralmente o pessoal utiliza Linux, né, para esses ambientes de publicação, mas é muito parecido. Ok, deixa eu ver se terminou aqui. Esse projeto Samples é muito grande. Ele vai demorar mais um pouco. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. O Sóstenes fez uma pergunta aqui sobre Mesh Detalhe. Está tentando fazer lá uma atualização do campo total. Sóstenes, a gente tem um seminário que a gente fez sobre Mesh Detalhe. Não sei se você já viu. Se não tiver, tem uma macro que você utiliza que é SC Master Value, o nome da macro. E aí você pode tentar, se não, manda para a gente aqui, manda para mim no comercial, que eu encaminho para o Arthur te ajuda. Ok, é comercial@scriptcase.net. O nome da macro para essa parte de mestre detalhe é SC Master Value. Ele faz a atualização quando tem o mestre detalhe. O Triview foi? Não sei. A parte do changelog. O Leandro perguntou aqui disse que não tem nada a ver, mas aí a questão do bug do Triview nas quebras, se já foi resolvido. O Arthur está me dizendo aqui que acredita que sim, mas deixa eu ver se tem alguma coisa no changelog. Na opção. Olha, então foi sim, foi corrigido, Leandro. Tá aqui, ó. Corrigido o problema é utilizar a opção do Triview nas quebras da consulta. Ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Então, vamos só finalizar esse segundo projeto que a gente está tentando publicar, para ver se dá certo aqui com a mesmo prod. E eu já volto aqui as perguntas. Voltar lá para essa conexão. Vai aparecer lá, deixa eu ver. O Marcelo perguntou aqui como é que ele faz para reportar os erros encontrados. No caso, bugs, né, Marcelo? A gente tem um e-mail específico, que é bugs@scriptcase.com.br. Eu coloquei aqui em cima .net, mas é .com.br também. Ok? Então, esse aqui ele vai chegar para o pessoal direto para a equipe de desenvolvimento. Eles têm lá uma equipe de testes que recebe esses e-mails. Então, se vocês encontrarem aí bugs, podem enviar. E aí o José ele comentou assim, a fim de otimizar o espaço em disco no servidor, como posso saber que bibliotecas são específicas para certas funcionalidades? Por exemplo, CEP. No caso, naquele underline lib, ele fica todas as bibliotecas comuns. Né? Se ele for olhar lá, altere.
O próprio script case já vai. No caso, não é aconselhável que delete pastas, não é isso? Ou... ele realmente já reconheceu aqui o outro, o prod que a gente já tinha. Ok, pessoal. Nosso exemplo de hoje foi esse. Não sei se vocês têm mais dúvidas para a gente finalizar. E aí, continue enviando sugestões, se vocês tiverem, podem enviar aqui para comercial, sugestão de temas também para nossos seminários. Espero que tenha ajudado essa parte de produção. Vou enviar depois o vídeo para vocês. Os tutoriais também estão disponíveis lá na parte da base de conhecimento. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Agradeço a participação de vocês. E até a próxima semana. Um bom final de semana para todos.